Para terminar, quero falar dessa história aqui do meio-campista, o Rodriguinho, né, de 21 anos de idade, que teria conversas com o Cruzeiro. Então, a situação dele no América é que ele tem contrato até o final do ano, ainda não renovou o seu contrato, então o América já apresentou uma proposta, mas ele estaria interessado em ouvir outras equipes interessadas no jogador. Teve especulações, né, do Cruzeiro, também do Sport e de algumas equipes da Série A que não teve o seu nome divulgado. Então, um jogador que eu já tinha falado dele aqui no canal, acho que desde o ano passado, né, que ele foi especulado no Cruzeiro, na época pelo América, né, já tinha feito a estreia como profissional, 2023 mesmo, 26 jogos, 2 gols e 3 assistências. Nessa temporada tem 4 gols e 4 passes, mas na reta final agora da Série B, que ele tem sido, né, uma peça mais importante, porque se você for ver aqui, ó, muito mais reserva, até os últimos 5, 6 jogos do América, que aí sim, né, um gol e uma assistência contra o Guarani, um gol contra o Paysandu, gol contra o CRB, gol contra o Curitiba e no último jogo contra o Avaí, com uma assistência também, né? Então é um desempenho sensacional. Você pega aqui nos últimos 7 jogos dele, marcou 4 gols e deu 3 assistências, é um desempenho muito interessante e só tem contrato até o final do ano. Não sei ao certo se ele chegasse no Cruzeiro hoje, se ele seria aproveitado já de cara, né? Porque poderia jogar de meia ou de ponta esquerda. Talvez seria interessante até mesmo um empréstimo. Contrata ele, tem algumas chances no Campeonato Mineiro. Se não for também, empresta para um outro time da Série A ou da Série B. Mas por só ter 21 anos, né? Acho que poderia ser aproveitado tranquilamente no médio e longo prazo no time principal. Lembrando também que o desempenho dele aqui, ó, muito mais como um ponta esquerda, tá? Apesar dele ter começado como meia na temporada passada, por exemplo, nesse ano tem jogado muito mais pela ponta esquerda. Ano passado caiu também pela ponta direita. Enfim, um jogador que já dá para ver que é bem versátil. E mais um, né, do América aí que tem especulação no Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o dono do responsável, né, o Salom, por exemplo, do América, é muito próximo do Pedro Lourenço. Então, talvez se tivesse uma compensação financeira ou a América mantendo o percentual de uma venda futura, poderia ser até mais fácil, né, dele vir para o Cruzeiro e não para o zagueiro que esteve sim na pauta do Cruzeiro e que não chegou nesse ano, não por conta de questão contratual ou financeira, e sim porque o Cruzeiro entendia que não tinha necessidade de contratar mais um zagueiro, né? E fazia sentido, né? Porque já tinha o Zé Ivaldo, já tinha o João Marcelo sendo titulares, tinha contratado o Vidalba, que vinha jogando, né? Entrando no segundo tempo, foi contratado em janeiro, e em junho já tinha contratado em julho, né? O Jonathan Jesus, então já tinha várias opções para o setor. Acredito eu que pro ano que vem, até mesmo porque chegou um novo técnico e a dupla agora é o Vidalba e o Zé Ivaldo, eu não ficaria surpreso se chegasse um outro jogador, até porque o Zé Ivaldo não tem agregado bastante, na minha opinião, caiu um pouco de rendimento. Então, seja o Mina, seja algum outro atleta, tenho certeza que vai voltar à pauta do Cruzeiro, tá? É um pouco mais complicado sair em janeiro, por quê? Porque ele renovou o seu contrato com o Cagliari, lá da Itália, e aí, só para você ter ideia, já tem 6 partidas na atual temporada. O último jogo dele, dia 6 de outubro, contra a Juventus, empate em 1-1. Ele foi titular, né? Jogou os 90 minutos e tal. Foi convocado para a seleção colombiana, ficou no banco aqui nos 2 últimos jogos. Mas assim, o clube italiano, será que vai abrir mão do jogador no meio da temporada deles, né? Então acho que é mais complicado, a não ser que o Cruzeiro queira fazer uma compensação financeira, que aí seria algo na casa dos 10 a 15 milhões de reais para um zagueiro de 30 anos, que poderia esperar até junho para assinar e chegar de graça. Eu acho que é mais viável pensar em julho de 2025, né? Mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo, se você acha que valeria a pena ou não. Lembrando que ele superou essa questão física, né? No qual ele vinha de uns anos aí sem conseguir jogar. Nos últimos 8 meses se encontrou no futebol italiano, já soma aqui 20 partidas com 2 gols marcados. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para com vocês sobre essa questão aqui, ó. Mateuzinho no Cruzeiro pode ter negociação facilitada se o Vitória, né, for rebaixado. Então fala que ele é um dos destaques da equipe desse ano de 2025 e que poderia ser um alvo do Cruzeiro para o ano que vem. Caso a equipe do Vitória fosse rebaixado, ainda assim seria mais fácil, né, de conseguir essa contratação. Até por conta, né, de que quando o time está na Série B, vai ter que se desfazer dos seus principais ativos. O Mateuzinho hoje está avaliado na casa de 12 milhões de reais, então faria sentido, né, você ter essa venda, por exemplo, para quitar algumas dívidas e também colocar um dinheiro em caixa. Então, o Vitória aqui, de acordo com o Thiago Fernandes, pede a multa, né, o valor da multa de 58 milhões de reais, mas realmente não acho que vai chegar isso tudo, mesmo se o Vitória continuar
na Série A, mas se continuar, não faz muito sentido, né? Você se desfazer do seu principal jogador, porque é difícil encontrar um meia, uma posição como essa, ainda mais um jogador que já está há mais de um ano, né, no clube, e eu acho que poderia ser um bom reserva para o Matheus Pereira, tá? Até aqui na matéria do Bola VIP eles destacam isso, que poderia ser um bom reserva, por exemplo, para o Matheus Pereira, os dois Mateus, né? O Matheus Pereira e o Mateuzinho, que eu prefiro mais o Mateuzinho do que, por exemplo, o Matheus Vital. Deixa eu só fechar esse anúncio aqui que tá difícil, hein? Mas, enfim, eu acho que ele poderia ser uma boa, até porque a fase dele nesse ano é muito interessante. Já tem até aqui quase 10 participações em gols somente na Série A do Brasileiro. Isso é interessante porque já foi comprovado, por exemplo, que na Série A ele consegue jogar, né? Por exemplo, já tem 4 gols e 5 assistências, que tem muitos jogadores quando fazem essa transição de que estava na Série B e vai jogar uma Série A, acaba não conseguindo ter, né, o mesmo desempenho, ou às vezes nem conseguir marcar, nem nada. O Vitória está numa situação delicada, eu sinceramente, se for para colocar um palpite, eu acho que o Vitória não vai cair, tá? Acabei abrindo o Bahia aqui, mas deixa eu só voltar aqui, beleza? Para vocês verem a classificação, porque tem muito time aqui que está na parte de baixo. Ainda acho que pode sobrar para um Fluminense e tal, mas não é fácil a situação do Vitória aqui não. Tem um jogo a mais, por exemplo, do que o Fluminense, 2 a mais do que o Atlético Paranaense, tá com 29 pontos conquistados, mesma pontuação que o Corinthians, né? 29 também, o Corinthians uma situação que é aquela coisa, já tá começando a ver que o Corinthians, cara, situação delicadíssima, tá um ponto para sair, tá, mas o Fluminense também com um jogo a menos, o Vitória também, se não fizer a parte dele daqui 2, 3 rodadas, pode estar numa situação bem mais delicada também, né? Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo, você acha que valeria a pena ou não investir no jogador, que está aqui, né, os números nessa temporada, 5 gols e 9 assistências, 4 gols na Série A, 5 assistências também, o último gol contra o Atlético Goianiense, havia marcado também contra São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras nessa Série A, e assistências, né, contra o Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, no último jogo aqui do Vitória, e também contra o Bahia no Clássico. Então, nos jogos importantes ele tem aparecido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Fiz minhas apostas nesse meio de semana, teve várias partidas, tanto dos jogos da Seleção Brasileira, jogos de Champions League, cara, teve muita coisa nesses últimos dias. Vou mostrar aqui para vocês, ó, jogo aqui do Brasil e Chile, fiz outras apostas aqui também que não deu muito certo, né? Acabou que a Argentina aqui me complicou nessa última aposta, mas para você começar é bem simples, ó. Vamos ver aqui no futebol, você pode ver aqui em Brasil, que vai ter, né, o jogo do Cruzeiro na Série A, e você pode ver aqui também em Taça do Mundo, para você apostar nos jogos do Brasil, no próximo dia 15, não sei quando você está assistindo, acho que nesse dia 14, né, o Matheus Pereira aí em campo também, vamos ver, para o Brasil vencer então a equipe do Peru, R$10 aqui, por exemplo, voltando 12, se eu colocar, por exemplo, R$100, voltaria 123. Para você começar bem simples, ó, já finalizei aqui minha aposta. Sempre deixo o link para vocês da Esportiva aqui embaixo